Olá, boa noite. Eis uma das estrelas do dia de hoje, da nossa noite. Tudo bom, Caio? Tudo ótimo, mas quem sou eu para ser estrela? Estrela é quem está nos assistindo agora. Eu vi você introduzir a presença da Cristel Bianco. Para mim é uma honra saber que ela está ouvindo, assistindo a nós e todos os demais com quem às vezes eu tenho conversado aqui no privado também. E falando com você, né, que é um grande amigo já e sou seu fã. Então, nós dois somos idem, que eu também sou seu fã. Mas sim, deixa eu te acordar para a realidade. Hoje você é uma estrela conosco e você vai brilhar. Então fico muito feliz, então, mas pé no chão. Sim, não, mas não é um elogio, tá? É uma afirmação. Aceito com bom gosto sua afirmação, Thiago. Especialmente para você, amigo. É muito bom ter você conosco na live, mas algumas pessoas ainda não te conhecem. Algumas pessoas não te conhecem. Gostaria que você pudesse, primeiramente, introduzir-se, falar quem você é, de onde você é, o que você faz, as perguntas básicas que a gente faz quando tem que fazer entrevista, né? Do RH. Então, resuma, quem é Caio Castro? Então, Caio de vejo Castro, perdão. Caio de Castro, porque senão confundem com ator e a semelhança é muito grande, então a confusão Sim. pode ser ainda maior. Brincadeira. Eu sou advogado, eu sou nascido e criado num lugar bem próximo ao antigo Arraial do Tijuco, a cidade de Diamantina. Eu nasci numa cidade chamada Itamarandiba, que fica bem próxima a Diamantina, e vivo em Belo Horizonte já há 13 anos. Durante a pandemia, vim me isolar na minha terra natal, estou aqui há bastante tempo, e além de tudo, de toda essa questão trivial das nossas vidas, eu sou um eterno apaixonado, primeiro, por história, segundo, por arte. E eu acredito que essa novela me ganhou por conseguir misturar, fazer um mix dessas duas vertentes que eu tanto amo. Então, a história e a arte se uniram e daí surgiu o filho que é o amor por Chica da Silva. Isso, Basicamente por aí. exatamente. Que ótimo, Caio, que bom saber. Atualmente, quantos anos você tem? Desculpe perguntar, mas já Que isso. perguntando. 28. 28. A novela tem 24 anos, vai completar 25. Você era uma criança, né, praticamente, quando a novela passava na TV. Você viu a primeira versão em 96 ou você assistiu posteriormente no SBT? Assisti pelo SBT. Em 96, eu tinha de 4 para 5 anos. Aliás, a novela, na verdade, ela passou entre 96 e 97, portanto, ela foi exibida no momento em que eu tinha entre 4 e 5 anos de idade. Eu não fazia ideia do que era TV Manchete, eu não fazia ideia do que era Chica da Silva, nem novela, nem a Chica Real. O meu entrosamento veio anos após. Mas antes de a novela ser exibida, reexibida no SBT. Pergunta boba minha, né, gente? Eu tinha 4 anos. Eu que sou ruim de matemática. Não, mas Mas é não. porque também eu tenho ouvido alguns relatos, por exemplo, de pessoas, né, a família, todo mundo assistindo, e ele lá dando uma olhadinha assim, mas todo mundo está assistindo, eu não posso assistir, o que está acontecendo nessa novela que ninguém pode assistir? Mas a pergunta foi por causa disso, tá? Sim, sim, Acredita. claro. Não, eu sei. Caio. Então você assistiu na representação no SBT, e por que você começou a assistir e provavelmente seguiu até o final, e a partir desse momento essa novela se tornou algo com tantas referências para sua vida ou que te marcou? Agora a gente vai entrar na parte mais extensa da live. Eu espero que todos tenham paciência para ouvir. Porque o meu gosto pela novela não se limita à novela. Eu acredito que eu já tenha nascido amando essa novela, mesmo antes de ela ser exibida. Porque acontece o seguinte, como eu disse no início da live, eu nasci numa cidade muito próxima a Diamantina, e assim como acredito que em todos os lugares do mundo, existem sempre cidades de referência para outras cidades que ficam ali orbitando em torno desses polos. A minha cidade, chamada Itamarandiba, fica numa região bastante isolada geograficamente, economicamente,
que é o atual Vale do Jequitinhonha. Então aqui, infelizmente até hoje, nós temos pouco acesso àquele tempo, então, até a informação, mas a recursos, a tratamento médico, por exemplo, ao ensino de qualidade. Então toda a nossa vida nessa minha terra, ou ela é resolvida em Diamantina, ou ela é resolvida em Belo Horizonte, que fica a 473 quilômetros daqui. Então a preferência é sempre Diamantina, Montes Claros, BH, e assim foi primeiro com a minha mãe. Quando eu era bem novinho, acho que na época que começaram a gravar a novela, inclusive, a minha mãe saiu daqui para fazer faculdade em Diamantina. E era uma faculdade de temporada, não era nada permanente. Então ela ia durante as férias, eu sempre muito apegado à família, a ela em especial, ficava aqui para morrer. Então fui para Diamantina com ela passar um tempo, e assim a gente fazia todos os anos. Eu lembro até hoje, eu era muito novo, mas eu lembro até hoje quando eu vi Diamantina a primeira vez. Uma cidade totalmente diferente daquela com que nós estamos acostumados a ver, né? Uma cidade calçada de pedra, casarões antiquíssimos, uma atmosfera muito diferente, uma atmosfera até um pouco pesada. Quem acredita nessas... quem tem esse lado sensitivo consegue, às vezes, até se sentir um pouco incomodado. E eu, com 5 anos, fui acompanhar a minha mãe, fiquei um bom tempo em Diamantina e ficava incomodado, mas principalmente incomodado com o aspecto da cidade. E eu vivia perguntando para ela, mas mãe, por que aqui é assim? Por que a cidade é de pedra, é calçada de pedra? Por que ela não é calçada de asfalto, que nem a nossa cidade? E um dia ela tirou, eu lembro até hoje disso, Tiago. Nós, na porta da faculdade dela, à noite, uma criança, e ela me explicando o porquê Diamantina tinha aquele aspecto. O que era Diamantina, a história de Diamantina. Coincidentemente, minha mãe, hoje é aposentada, ela estava se formando professora de história. Meu irmão hoje é universitário, está cursando história na UFMG. Meu tio, que fazia o mesmo curso com ela em Diamantina, professor de história. Então, juntou o sangue, a genética, com essa influência, e eu passei a amar história, especialmente a nossa memória, o resgate das nossas raízes. Então, comecei, até para ilustrar isso, eu fiquei dando uma vasculhada nas coisas antigas que eu tenho aqui. Quando eu era pequenininho, tão apaixonado que eu era por história, inventei escrever isso aqui, né? Deve estar invertido, um livrinho sobre o descobrimento do Brasil. Ah, gente. Depois comecei a fazer algumas outras anotações e tudo mais. E Diamantina ainda pululava ali na minha mente, a gente ia para Diamantina direto e tudo mais. Em 99, portanto, a novela já tinha acabado há muitos anos, em 99, hoje eu tenho 28 anos, na época eu tinha 6 anos de idade, eu fui diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1. E aí regresso nessa narrativa de que a nossa cidade, que a nossa região, infelizmente, é bastante limitada. Todo mês eu precisava ir até Diamantina para fazer ou consultas médicas ou exames de sangue. Eu saía daqui muito cedo, em jejum, uma criança, verde de fome. A viagem, por mais próxima que a cidade seja, o acesso não é dos melhores, então a gente leva às vezes até 2 horas para chegar lá. E eu chegava lá, ia tirar sangue. A primeira coisa que eu fazia quando eu saía do laboratório era comer. Estava louco para comer, mas também estava apaixonado pela cidade. Esse laboratório fica em frente à Igreja do Carmo. Os diamantinenses vão saber que igreja é essa. É a igreja conhecida como Igreja da Chica da Silva. E atrás, no quarteirão de trás deste laboratório, que eu acho que existe até hoje, fica a Casa da Chica. E numa dessas viagens, eu ainda criança, 6 anos de idade, meu pai, para me distrair, porque eu tinha medo de tirar sangue e tudo mais, me leva para dentro da Igreja do Carmo.
Qual não foi minha surpresa? Que tinha um caixão atravessado dentro da igreja, um velório, o pessoal debulhando em cima do defunto, uma loucura. Aí meu pai, né, não sabia, ficou todo constrangido. Não, não, vamos tirar ele daqui. A minha mãe virou pro meu pai e falou assim, mas você é louco? Eu não viu? Você não tem velório acontecendo aí dentro. Não, vamos levar ele para um lugar mais interessante. A casa da Chica fica aqui atrás. E foi a primeira vez que eu entrei na casa, na verdadeira casa da Chica da Silva. E desde então, Chica ficou plantada em mim. Fiquei impressionado com a história real, da figura real da Chica. E comecei, eu sempre fui muito bisbilhoteiro, comecei a procurar tudo que eu achava, que eu encontrava sobre a Chica. Certa vez, vasculhando a biblioteca da minha mãe, porque eu sempre vasculhei, achei esse livro aqui. Deve estar invertido na imagem. É o livro Fala o Chica... nome pra gente saber. Chama Chica da Silva, do autor João Felício dos Santos. Vocês devem estar vendo a Zezé Mota aqui na capa, porque esse foi o livro que serviu de base para o roteiro do filme produzido em 1976. Um livro completamente inadequado para crianças. Totalmente erotizado, mas eu tinha meus 7 anos, muito curioso, comecei a ler, né? Claro, e não parei. Uma vez minha mãe, chegando da escola, professora, me pegou lendo esse livro. Imagine o espanto dela. Ela tomou o livro da minha mão. Onde você achou esse livro? Que absurdo. Não, isso não é livro para criança. Ficou indignada, né? Totalmente indignada. E numa outra oportunidade, voltando a Diamantina, eu sempre amei leitura, vivia nas bibliotecas enquanto meus pais resolviam problemas, enquanto nós esperávamos atendimento médico, eu vivia em biblioteca, vivia em livraria. Achei um livro para crianças sobre Chica da Silva. Eu queria ter esse livro aqui comigo, mas eu não o encontrei. É chamado Chica e João. Para vocês que gostam de Chica, é uma excelente oportunidade, é um excelente canal para introduzir filhos, sobrinhos, conhecidos à leitura e ao gosto pela história. E li esse livro fantástico, magnífico, fiel, inclusive, à história real. E, gente, meu amor pela história só aumentava. Em 2005, o SBT reprisou a novela. Eu não lembro o que eu assistia no SBT por volta das 18 horas, eu lembro da chamada. Chaves. Chaves, exatamente. Chaves, passava, mesmo, era Chaves, por volta de 18 horas ali, porque Chaves passa em todos os horários possíveis, né? Uhum. Então eu vi a chamada e pensei, não acredito, fizeram uma novela para Chica da Silva? Além de haver aquela representação de uma figura que eu amava, Tiago, eu até pensando sobre uma live que eu fiz com você, em que você falou, a gente falava sobre a questão racial nas telenovelas, são situações bem diferentes que não são comparáveis, mas que guardam um ponto em comum. O brasileiro ama a telenovela, não sei hoje se ama tanto assim, mas a telenovela faz parte da nossa cultura e é instintivo do ser humano querer se ver naquela tela. Quando não a si próprio, pelo menos algo com que nós nos identifiquemos. E a telenovela no Brasil sempre ficou compreendida, com raras exceções, no eixo Rio-São Paulo. Saber que a minha terra, mesmo eu não sendo diamantinense, né? Eu não sou diamantinense, mas vivi Diamantina na veia e tenho uma proximidade geográfica com a minha terra. Ver aquilo ali, para mim, era lindo, era magnífico, era estrondoso. E aí comecei a assistir a novela. Mais uma vez, assim como aconteceu com esse livro aqui, eu fui proibido de continuar a assistir a novela. Mas Pela sua livro, mãe. Pelo meu pai, porque eu comecei a assistir, eu não lembro qual cena, eu sei que eu assisti a primeira semana, a segunda, uma vez meu pai resolveu assistir comigo, estrategicamente, né? Porque ele sabia que Chica da Silva não era para menores. Quando ele viu uma das cenas, eu acho que era como as típicas cenas dessa novela, uma escrava desnuda. E aí ele falou, não,
Não tem condições. Eu tinha 12 anos na época. Ele tem 12 anos, vai ficar assistindo isso? Não, que absurdo. E não só com Chica, isso acontecia com tudo que eu assistia. Eu queria assistir Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, o filme da Carla Camurati. Fui proibido. Fui proibido de assistir JK. Meu pai chamava a minissérie JK de JKnagem. E não me deixava assistir. Só que eu assistia, na surdina. Meu pai trabalhava num outro município aqui perto. Quando ele ia trabalhar, eu ligava a televisão. E mudava estrategicamente de canal quando eu ouvia passos na direção da sala de TV. Mudava para alguma outra coisa que estivesse passando, na Globo, enfim. Menino e assistia do princípio ao fim a novela. Fiquei algumas semanas sem ver, mas assisti. E depois assisti outras 500 vezes, se bobear, pelo YouTube, inclusive pelo seu canal. Uau, que história! Eu fico feliz de saber que, de certa forma, eu participei Totalmente. dessa história aí de ter... realmente são coisas que nós não conseguimos, às vezes, nem descrever com palavras, porque a arte, quando ela toca em você de alguma forma, você vê realmente algo transformado em você. Eu acho Chica é uma obra-prima por esse e tantos outros motivos. Uhum. Caio, agora pensando na telenovela, qual o seu personagem favorito e qual é o personagem que realmente não te desce em Chica da Silva? Ai, nossa, essa pergunta é muito difícil. É fácil e ao mesmo tempo é difícil. Por quê? A personagem que eu mais gosto, naturalmente, vai ser a protagonista. No meu caso. Sei que não necessariamente, hein? Eu sei que as outras pessoas têm suas predileções, mas a minha sempre foi. Eu achei muito gostosa a forma como eles... como a Thaís Araújo incorporou uma Chica que antes dela, a imagem que tínhamos da Chica era da Zezé. Uma Chica que infelizmente passou para a nossa representação cultural como uma devassa. Coisa que ela nunca foi. Na história fática. Mas também é excelente, né? Isso não é culpa da Zezé, e eu acho que essas representações são ótimas, elas nos levam a nos perguntar se aquilo aconteceu daquela maneira e nos estimula a procura por uma história quase que oficial, né? Só que aquele jeito com que a Thaís foi colocada de uma escrava afrontosa, que depois que não abaixa a cabeça para ninguém, aquilo é sensacional. Tinha um quê até muito bem humorado. Então era gostoso assistir a novela, por causa disso. Agora, personagem que eu odiei, naturalmente foi o Inquisidor. Por que você falou naturalmente? Porque veio para atrapalhar a vida da minha personagem predileta. Não, mas claro, eu não tenho nenhum... Quando a gente assiste qualquer obra, sempre tem um personagem, ou que a gente acha que foi mal composto, seja pelo roteiro, às vezes pela própria direção, talvez pela atuação. Mas no caso da Chica eu não vi isso em ninguém. Não vejo isso em ninguém. O Inquisidor é um personagem que a gente odeia pela perfeição. Quando você consegue odiar um personagem pela história e não pela forma como ele é representado, é porque aquele personagem deu certo. Até Império, a novela que vai ser reprisada agora às 8, sempre que eu via a Drica Moraes, eu ficava com ranço. Eu não conseguia entender por quê. Aí veio o seu canal e eu revendo a cena, falei, não estou acreditando que eu tinha esse ranço da Drica por causa da Violante. Uhum. Eu preciso de um psicólogo para me ajudar. Saiba que você não está só. Eu vou tomar um pouco do seu tempo para falar um pouco sobre o Facebook, tá? Que é muito comum quando eu posto cenas lá, as pessoas falam, e às vezes no grupo, né? As pessoas postam outras coisas da Drica e trabalhos dela que, né, em outros canais e falam, tá vendo aqui, ó, ela pagou nessa novela que ela fez. Aqui a Violante pagando em Verdades Secretas, tá vendo? Ela foi morta porque ela fez aquilo pra Chica, então você não está só. Você fez uma live com a Glória Portela
eu assisti essa live, foi uma das que eu mais gostei. E no meio dela vinha alguém comentou assim, como eu te odiei, algo assim. E ela agradeceu a essa pessoa. E realmente é isso. Quando o ator consegue ser odiado pelas suas vilanias, ele deu certo como ator, o personagem deu certo e a novela, certamente, como resultado final, deu muito, muito certo para todo mundo. Concordo com você. Gostaria de pegar esse tempinho para agradecer o perfil Ator Preto Brasileiro, que está elogiando a nossa beleza, falou que tem 2 homens lindos, bonitos na live, ó. Ok? Obrigado. Então, para você e para mim, a gente só pode ganhar o dia, tá? Muito obrigado. E também teve outra pessoa que também elogiou a nossa beleza, então muito obrigado de coração, vocês que estão acompanhando, a todos, tá bom? Seguindo, Caio, a novela ela tem vários finais bem interessantes para alguns personagens. Tem algum personagem que você mudaria o final, que você não gostou, que você acha que poderia mudar? Qual o personagem? E se você tivesse esse poder de mudar, o que você faria? Ai, se eu tivesse poder, essa pergunta é muito comprometedora, porque eu gosto muito da história oficial. Achei fantástica a transposição, a interpretação que deram, a interpretação teledramatúrgica que deram à novela. Mas eu sempre pensei que talvez devessem ter retratado o fato de a Chica ter tido 13 filhos com o contratador. E não apenas 2, como ela passa ao final. Aceito e deixo aqui todas as minhas vênias à liberdade criativa. Mas eu gostaria, isso é íntimo, né? Eu gostaria muito que esses 13 filhos fossem passados. E que também fosse evidenciada na novela o fato de a Chica... porque muita gente tem a Chica em baixa conta, algumas pessoas, por ela ter sido escravocrata, tendo sido escrava. Por ela, às vezes, ser interpretada como uma negra, uma história de superação atrelada ao poderio branco. Isso tem sido desnudado, tem sido desmentido. Porque a Chica, depois que o contratador partiu, e ele não partiu por causa da Violante, viu, gente? Ele partiu por questões pessoais para resolver em Portugal um problema sucessório. O pai dele tinha morrido, a madrasta dele queria ficar com tudo, ele foi lá cuidar do patrimônio. Infelizmente não conseguiu voltar. E a Chica ficou aqui administrando todos os bens que ele havia deixado para ela. Lembrando que ela foi escrava, lembrando que ela foi alfabetizada, mas vamos pensar as circunstâncias dessa alfabetização. E ela conseguiu, enquanto mulher negra, administrar o patrimônio e manter a integridade e a robustez desse patrimônio. Isso é fantástico. Acredito que a homenagem seria muito mais justa quando se tivessem explorado isso um pouco. Né? A Zezé volta no final, a Zezé Mota volta para representar a Chica mais velha. Né? Talvez eles devessem apontar um pouco mais, explorar um pouco mais esse caráter heróico, verdadeiramente heróico, que a Chica da Silva teve, a Chica Real teve para a história do Brasil. Acho interessante você falar sobre isso, porque quando eu fiz algumas postagens nessa semana sobre a Júnia Furtado, que é uma historiadora gabaritada, né, da faculdade da UFMG, aqui de Minas Gerais. Ela tem várias críticas sobre a novela, né, sobre coisas que ela acha que poderiam também ser retratadas e não foram. E eu vejo o seu discurso também sobre essa questão, que você sentiu essa falta de um pouco da história original dentro da teledramaturgia desse folhetim. Você acredita que se fosse feito um remake de Chica, seria interessante colocar esses elementos, ou ainda o ficcional é o que faria a novela ter uma ascensão, ter uma repercussão maior do que teve em 96? Opção 2.
Porque a gente não pode, nós somos espectadores, somos apaixonados pela novela, somos fãs, mas nós não somos donos dessa história, não é? Nenhuma história passada para a televisão foi contada com total compromisso. Eu desconheço. Falamos agora há pouco de JK, Juscelino Kubitschek, foi presidente da República. Ele está na história recente do Brasil. E a minissérie que a Globo produziu, além disso, gente, desculpe interromper o raciocínio, é outro diamantinense ilustre, nascido em Diamantina, é conterrâneo da Chica, né? A história dele foi representada com com personagens fictícios, com a fantasia e a liberdade criativa também da Maria Adelaide Amaral. Isso é muito bem-vindo, porque imaginemos nós, se tivéssemos a graça de sermos representados numa telenovela, se a nossa história fosse para a televisão, eu me pergunto assim, será que a minha história daria uma novela? E se desse, ela daria ibope? Desculpe. Então, acredito que é muito bem-vinda essa carga de fantasia. Algumas coisas poderiam entrar, mas acredito que nunca conseguiriam recompor essa história de forma perfeita. Li um comentário também nas suas postagens sobre a Júnia, e gostei muito desse comentário, de que história não é uma ciência exata, ela é sempre uma interpretação do passado conforme o olhar que nós temos hoje. Então, é difícil, né? Talvez, se fizéssemos um documentário, devêssemos tamanha fidelidade, mas uma telenovela... Imagina, gente, uma telenovela Chica sem a Violante, né? Sem o Inquisidor, sem o Sargento Mor, eu acredito que não seria possível. Compreendi. Agora eu vou falar para você alguns títulos e você me fala qual personagem da novela que vem à sua mente de acordo com esse título, digamos assim. Tá. Ok? Uhum. O personagem mais engraçado. Senhorzinho Xavier. O personagem mais hipócrita. Violante. Personagem mais racista. Violante. O personagem mais cruel. Tão difícil, né? Porque são tantos personagens cruéis nessa novela. Talvez o Inquisidor, mas ele ficou pouco tempo, né? Se a gente for comparar do começo ao fim, pegar a história toda, ele ficou pouco tempo na novela para a gente poder dizer que ele seja tão cruel. Ele poderia fazer mais crueldade, né? Eu acho o seu Jacobino muito cruel. Ele é querido pelo público porque ele era um personagem misto, né? Ele era um personagem redondo, não literalmente, não fisicamente, aquele personagem rico, com várias vertentes que agradavam o público à sua maneira. Mas ele era muito cruel. Ele escortejou no começo da novela, eu esqueci o nome do personagem, me desculpe. Dragão Amaro. Não, mas não foi só o Dragão Amaro, não. Eu esqueci o nome do médico. Era um físico. O Dr. Lourenço. Dr. Lourenço. Aquela cena é terrível. A Chica também era meio cruel, né? A Chica, como ela passou ali, ela é bem cruel também. Então quem ganha? Jacobino, Inquisidor ou a Chica? O Inquisidor. O Inquisidor. Até pela fala dele ao final, uma das últimas frases dele, ele disse que não arrancaria a batina para ficar com a Violante por causa do amor pelo poder, por controlar a vida das pessoas. Isso é muito mais que uma luta pela sobrevivência, isso é sadismo. Eu acho que a novela tentava mostrar que tudo que a Chica fazia era contextualizado e havia justificativas para aquilo. A própria Violante. Todas as loucuras da Violante têm uma raiz, mas o Inquisidor já chega pronto e ainda assume que fazia por gosto tudo o que fez. E o personagem mais bonito? Bonito? No sentido estético? Físico? Do que significa beleza para você? Personagem mais bonito? Padre Aguiar.
O personagem Padre mais Aguiar. bondoso. Padre Aguiar. Padre Guiar, Por Padre isso. Guiar. Por quê? Fala por quê. Se a pergunta fosse restrita à beleza estética, né, eu poderia dizer que o contratador é o mais bonito. Agora, como você me pergunta sobre a perspectiva do que a beleza significa para mim, eu acredito que seja o Padre Aguiar, porque ele estava inserido num pedestal de poder. A gente vê nessa novela uma luta, uma queda de braço constante por poder. É o inquisidor, o contratador, o conde Valadares, todos eles brigando entre si. E o padre Aguiar, como representante do clero, ele passa também essa ideia de poderio, mas ele está sempre sendo complacente, bonzinho. Eu acredito que isso embelezava e deixava essa novela, que era muito pesada, um pouco mais suave, um pouco mais bonita, mais bela. Compreendi seu raciocínio. E agora o personagem que mais sofreu. Eu não vou pegar ninguém que tenha morrido, não. Mas a personagem da Iléia Ferraz, acredito que tenha sido a que mais sofreu. Ela começa sofrendo e ela termina a novela sofrendo. E ela representa, sem muitas licenças poéticas, o sofrimento crônico do povo negro e do escravo brasileiro. Né? Então, você vê que às vezes ela é entendida por muitos como uma vilã, mas ela não era vilã. Ela estava ali dentro das circunstâncias que lhe eram colocadas, tentando sobreviver. E ela não consegue. Ela passou a novela do começo ao fim sofrendo e sem concluir seu objetivo, que era a liberdade. A escrava Maria, a mãe da Chica, também sofreu bastante. Mas eu acho que a personagem da Iléia tem upgrade aí nela, porque ela não morreu durante a novela, né? Ela passou a novela toda, do primeiro ao último capítulo, sofrendo. E o personagem que você considera um co-protagonista? Ou seja, aquele que teve um objetivo parecido com o protagonista. Não é um antagonista, é o co-protagonista. José Maria, o personagem do Guilherme Piva, com certeza. Por quê? Porque ele está junto à Chica, movendo a novela. Você pode pegar entrevista com qualquer ator, qualquer diretor, qualquer produtor, eles sempre falando que o vilão é o motor, é a força motriz da novela. Sem o vilão, a história não acontece, porque todo mundo fica parado vivendo bonitinho ali. Né? Agora, em Chico da Silva, a vilania e o protagonismo se misturam. A todo tempo, os personagens fazem a história deles acontecer. E o Zé Maria passa junto à Chica também tramando. E, além de tudo, com muito humor. Né? Então, e isso trouxe para ele muito destaque, para a personagem, para o ator. Então, por todos esses aspectos, eu acredito que ele seja, sim, co-protagonista. E é um dos poucos também que não morreu, né? Porque muita gente foi. E quem seria o personagem coadjuvante? Ou seja, aquele que teve um papel secundário, mas graças a ele, todo o desenvolvimento da história, ele estava ali em quase todos os momentos, ele foi o coadjuvante, estava atrás, mas de alguma forma ajudou para o desenvolvimento da trama. Personagem coadjuvante. Nossa, muito complicado isso, porque aí a gente vai pegar todo mundo, né? Mas eu acredito que a Santinha, ela contribuiu muito para que outros pontos da história, pontos culminantes da história ocorressem. Enfim, ela se destacou também, mas não teve tanta repercussão quanto outros. Mas tem... nossa, Thiago, que crueldade a sua, porque tem tanto personagem nessa categoria,
né? Se a gente for pegar, por exemplo, os integrantes do Quilombo, como não dizer que esses personagens foram essenciais para a história? Né? Foram. Muito, muito. E aí, como eu vou individualizar? A personagem da Leci Brandão, que personagem, né? É complicado. Então, Você vou está te me ajudar. deixando saia justa. Eu vou te ajudar. Escolha um para você agraciar nessa live. De todos que existem, escolha um para você falar bem, falar dele, desse papel de coadjuvante. Ah, então eu vou escolher a da Santinha. Pelo destaque que foi dado a ela, que ela não foi tão destacada quanto deveria, mas de certa maneira ela foi mais destacada em termos de aparição que os integrantes do Quilombo. Certo. Chica da Silva é interessante porque a Chica ela não é a mesma do começo ao fim, né? Então a protagonista ela tem várias nuances. Eu acho que as três fases que eu elegeria da Chica é a Chica escrava, antes da sua forria, a Chica fidalga, que é quando ela tenta ser como os brancos, ela tenta se inserir na sociedade, e a Chica rainha, que ela decide que ela vai formar sua própria corte e que ela vai fazer do seu jeito. Pensando nessas três Chicas, qual é o momento, qual é a fase que você gosta mais e por quê? Na fase da Chica Rainha. Acho que raros são os telespectadores que veem essa novela e não aguardam. Eu, pelo menos, era assim, eu quis, do primeiro capítulo até o momento em que ela se consagra, ver a superação dela. Então, o clímax da novela é esse. Por se tratar do ápice, né, do ponto culminante da novela, é essa Chica que eu elejo como a minha favorita. Sem nos esquecermos, é claro, do quão divertido foi esse lado de vingança, essa coisa um pouco maliciosa, sádica, e que às vezes também satisfaz um pouco do nosso interesse pela história real, né? A história da própria Chica, da Chica real, que não foi sádica como retratada, mas que passa para a história como a Chica que manda, né? A Chica rainha, como era chamada, a rainha do Tijuco. Então, por todos esses motivos, eu elejo a terceira, a opção C. Que ótimo. Caio, a novela ela lida de ela fala sobre vários temas, sobre vários assuntos, mas o ponto, pelo menos na minha opinião, o ponto central de tudo, o plano de fundo de tudo, ainda é a escravidão no século XVIII aqui no Brasil, Brasil Colônia. Gostaria de saber de você qual é a sua visão sobre a escravidão retratada nessa novela e sobre o racismo que ainda verbera na nossa sociedade hoje em dia. Olha, lembra quando eu disse no começo que meu pai não queria que eu assistisse a novela? Não foi só pelo conteúdo erótico dela, não. As cenas de flagelo dos escravos eram muito pesadas. Eram cenas, às vezes, indigestas. E essas cenas não tinham exagero. Não tinham majoração cênica. Aquilo de fato aconteceu. E eu digo isso porque retorno também ao começo da live. Eu amo história, eu vivi muito de Diamantina, e no Museu do Diamante, que fica na casa onde a verdadeira Chica foi escrava, são expostos objetos reais daquele tempo, muitos inclusive angariados, pegos na casa da própria Chica, objetos de tortura. Quando eu era criança, antes de assistir a novela, eu ia a esse museu e eu saía de lá pálido. Lembra de uma cena em que o Vitor Wagner, incorporando o contratador, ele fala, estou trazendo de Portugal um instrumento que vai... ele leva o dedo da pessoa até atrás. Aquilo existiu. E aquilo foi retratado sem muitas escusas. É isso que é o mais importante, porque nós tivemos várias novelas que trataram do tema da escravidão. Só que até por não querer chocar demais o público, a Escravizaura, Assim a Moça, outras novelas que se consagraram dentro desse recorte,
não retrataram o flagelo negro de maneira tão fidedigna. E isso aconteceu em Chica. Isso também nos ajuda a pensarmos na hipocrisia das nossas ações, no racismo velado que existe dentro de todos nós e em impossíveis maneiras de nós nos esquivarmos dessas armadilhas. Porque o racismo, ele não está dentro simplesmente de um discurso explícito. Aquilo que chamamos de racismo estrutural, ele compromete não só a evolução de um povo, como de todo um país. É esse o nosso caso. Então, assim, e temos evidências disso. Quem leu Casa Grande de Senzala sabe do que eu estou falando, né? O quartinho de empregada representa muito do que nós ainda temos como herança da escravidão. A forma como nós tratamos os nossos subalternos representa muito o que nós herdamos da escravidão, e isso faz com que a escravidão, de certa maneira, continue viva. É ótimo que a televisão, que tem tanta penetração na nossa cultura, nos estimule a refletir sobre esse tema. E espero que não só reflitamos, que cheguemos a conclusões positivas e a uma superação o quanto antes. Obrigado pelas suas palavras. Caio, imagina que você em 96, você não é uma criança, você é um ator. E que me dera. você tem lá os seus 18 anos e você soube do teste para a novela Chica da Silva. Então você vai lá. E eles gostam tanto de você, Caio, você tipo assim, salta aos olhos do Avancini, que eles propõem para você escolher um dos personagens da novela. Se você pudesse escolher, quem você seria? O senhorzinho Xavier, que eu já citei aqui como outras alternativas. Eu acho ele fantástico, hilário. Ele é uma ilha dentro da novela, né? Um personagem que foge daquela narrativa central. Acho muito legal. E, certamente, eu assisti às suas lives com o ator, ele se divertiu muito fazendo esse personagem. Acho que qualquer ator, bom ator, como é o caso dele, se divertiria muito também fazendo esse personagem. Caio, você é massa. Muito obrigado. Essa live, não vou falar que vai fechar um ciclo, né? Mas é que faz com que o ciclo ele permaneça. E foi muito bom ter você. Está sendo, na verdade, muito bom ter você aqui comigo, porque eu vejo quanto as nossas almas elas se ligam, né? Isso é muito legal. Você sentir isso com alguém, então é muito legal. Muito obrigado por tudo aquilo que você me proporcionou. Não pelo que você fez, mas pelo que você é. Então isso significa muito para mim. Eu, como pisciano que sou, capto energias, sinto energias e eu troco energias. E com você eu tenho essa troca muito grande, acho muito legal a gente ter essa parceria. Para quem não sabe, nós temos o canal Dona Beija, @novela Dona Beija, aqui no Instagram, que nós dois gerenciamos. Então, muito obrigado de verdade por tudo que você tem proporcionado para mim e por essa noite que foi maravilhosa. Obrigado pela sua história. Não foram discursos, foi a sua história. Para terminar, eu gostaria que você tenha o seu tempo para você falar algo que talvez você queria ter falado e talvez o tema não foi abordado, ou se não, mandar algum abraço para alguém, ou se não, divulgar alguma página ou site que você tem, algum projeto. Tiago, eu quero agradecer a você. Eu espero que eu não atrase a entrevista com o segundo convidado, mas apenas para que as pessoas saibam, eu fiquei muito balançado com essa pandemia. Eu sou diabético também, como já colocado, estou em grupo de risco. Eu fiquei muito neurótico por causa disso. Eu estou isolado do mundo há bastante tempo. E o seu canal, quando eu o encontrei, o seu canal me devolveu, em parte, aquela alegria que esse pandemônio levou embora. E foi por causa dele que nós entramos em contato. Lembrando a quem nos assiste, nós moramos na mesma cidade, mas nós nunca nos encontramos pessoalmente, eu e o Tiago. E passamos a conversar por causa desse gosto em comum,
E graças a ele, ao Tiago, hoje eu realizo um sonho de falar, de fazer lives também com atores que inspiraram a minha vida. Então a pandemia ela fechou portas e abriu inúmeras janelas para mim. Te agradeço demais por tudo isso. Agradeço também a todos os que participaram aqui conosco, sejam como espectadores, aos atores que até agora também se dispuseram a falar com a gente. E quero convidar vocês a continuarem acompanhando o Novela Chica da Silva HD aqui no Instagram e também a página irmanada ao Novela Chica da Silva, que é o Novela Dona Beija, onde a gente apresenta um conteúdo bastante parecido, mas em relação a outro sucesso da Manchete, né, Tiago? Então, assim, quero te agradecer muito e aprendi muito com você também. Eu e meus amigos todos que também passaram a acompanhar a página e sempre falam maravilhas a seu respeito, a seu talento como músico, a seu talento como professor, porque você agora tem um canal também em que você aborda esse seu lado, né, de mestre. E é isso, quero só te agradecer. Não tem tantas palavras assim para poder expressar meu muito obrigado. Ai, me deixa sem palavras. Eu só tenho uma palavra para te dizer, obrigado, e o resto a gente mostra com ações. E é o que eu vou tentar fazer para poder retribuir a sua amizade para com a minha pessoa. É isso. Um abraço meu Um aqui. abraço. E se precisar, é só mandar um direct, que a gente é, né? Sem cerimônia. Com certeza. Caio, ótima noite. Beijo. Para vocês todos também, gente. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês aqui. Tchau, tchau.